Olá! Hoje nós vamos complementar o vídeo sobre memória implícita e memória explícita com um artigo que eu já mencionei, que é o artigo do Bill Van Patten e da Karen Lichtman, se chama Was Krashen Right? 40 Years Later. Então, eu vou hoje usar esse artigo para fazer um paralelo entre essa linha de Second Language Acquisition que está trazendo de volta, né, nosso velho amigo Stephen Krashen, que nós admiramos muito pelo trabalho que ele fez e faz, de mudar, de colocar de cabeça para baixo a percepção de como se aprende uma língua, adicionar uma língua estrangeira, uma segunda, terceira, quarta língua, não é? Então, o Krashen, o que nós admiramos muito no trabalho dele é que o status quo ainda é hoje, é aquele de que a língua é aprendida de uma maneira estrutural, focando em pedaços dela, treinando pedaços dela, ainda que hoje se encontrem disfarces disso, né? Eu gosto de chamar de disfarce porque, de fato, o que está por trás é o foco em alguma estrutura que deve ser desenvolvida de acordo com o pensamento dos linguistas que definiram que existe uma hierarquia gramatical a ser aprendida pelos alunos. Uma velha hierarquia que todo mundo conhece, porque todo mundo já teve uma primeira aula de inglês que começa invariavelmente por Are you a student or a teacher? Or what's your name? Or coisas com verbo to be, e tá lá, verbo to be. Então vamos treinar o verbo to be. Todo mundo passou por ele e muita gente ainda continua procurando isso, né, nos cursos de inglês. Mas cadê o verbo to be? Então já é uma coisa famosa até. Bom, e depois segue lá pelo do, pelo does, pelo did, né? Uma hierarquia mesmo. E você não pode aprender o do e o does antes, sem ter passado pelo verbo to be. Você não pode aprender o did sem ter passado pelo do. Você não pode aprender o would sem ter passado por essas... Não pode aprender o condicional sem ter passado pelo presente e passado. Então, assim, essa hierarquia é bem conhecida de qualquer aluno, de qualquer estudante de inglês, né? Tenha aprendido em colégio, em curso de inglês, ou o que quer que seja. Mas, o que acontece é que a representação mental de uma língua não funciona assim. É um processo muito mais complexo, muito mais abstrato e muito menos ligado, tem muito menos correlação com essa hierarquia. Bom, lá em 1982, quando Krashen publicou um livro dele, ele diz justamente isso. Ele diz que não existe essa questão de você aprender via esse treino linguístico. Não é assim que você vai internalizar a língua. Ele diz que você vai internalizar a língua se você for exposto a ela de uma maneira que você compreenda e que você faça parte dessa comunicação, que você queira, né, usar a língua para entender ou para responder a alguma coisa que está sendo proposta a você com significado, com razão de ser, não simplesmente um treino. Bom, isso ele chama de comprehensible input. Esse teórico foi extremamente, ainda é criticado, né? Porém, o que esse artigo diz, este aqui do Van Patten e da Lichtman, é que, e talvez ele estivesse certo. E muitas críticas foram feitas por ele não, digamos assim, conseguir operacionalizar, conseguir mostrar de fato, o que é que ele queria dizer com determinadas coisas, como, por exemplo, aquele I+1 do input, da input hypothesis. O que ele diz nesse I+1? Ele diz que você só vai conseguir desenvolver uma língua se você for exposto a esse comprehensible input, que seria um passo além do que você consegue entender hoje, né? Aí, um monte de crítica veio no sentido de, mas o que é esse hoje? O que é esse um passo a mais? Se a gente não define o que é hoje,
como é que a gente vai definir o que é esse passo a mais? Porque, provavelmente, na cabeça desses linguistas, esse passo a mais teria que ser essa estrutura que foi criada, ela não existe na língua. Na natureza da língua, na língua natural, não existe essa hierarquia. Você não escolhe fases da língua para usar, você usa aleatoriamente de acordo com o que você precisa. Então, essa questão de você saber identificar exatamente que estágio é esse aqui, usando referências estruturais, não vai funcionar nunca. Não vai funcionar nunca. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu fiquei super satisfeita com esse artigo aqui, porque ano passado, quando eu fiz o e-book, né, o artigo ainda não tinha sido publicado, ele foi publicado em 2021, e no meu e-book eu faço justamente essa analogia do trabalho de Krashen com o trabalho em neurociência, principalmente do Michael Ullman, que fala de memória implícita, o que é que você aprende via memória implícita, que é inconsciente, é unconscious. Você nem sabe que você está internalizando isso. Não é nem um aprendizado, não sei nem se a gente pode chamar de aprendizagem, mas de internalização. E que, na memória explícita, são dois caminhos diferentes. Dois caminhos diferentes. Então, Krashen diz que são dois caminhos diferentes. Learning é uma coisa que você aprende explicitamente, alguém lhe ensina isso. E o que você aprende, acquire, a acquisition, o que você internaliza, eu gosto de traduzir acquisition como internalização, ou mais, acquire como internalizar, então o que você internaliza dessa maneira que você nem tem consciência de que você está internalizando, não se mistura. E Krashen vai além dizendo que learning não se transforma em acquisition. Então, o que se ensina explicitamente, o que se aprende, regras que você aprende, treinos que você faz, não se transformam em acquisition, em internalização. Então, eu acho que vale a pena a leitura desse artigo. Eu queria chamar a atenção para alguns pontinhos aqui. Eu queria apontar, por exemplo, que é muito reducionista, e no artigo se conclui isso, essa visão de que uma língua se reduz a uma série de estruturas, e que existe uma hierarquia. Então, não é um processo, de novo, é um processo complexo, abstrato, profundo, que provavelmente a gente ainda não conseguiu defini-lo, e muito menos a gente pode dizer que se aprende, né, que a maneira ideal de aprender é essa tradicional de se usar essa hierarquia e de se impor de fora para dentro o que você tem que falar. Bom, então eu também queria terminar, vou tentar fazer aqui uma tradução rápida do que os dois autores colocam na página, que página é essa? Na página 6, na página 6 do artigo. Eles dizem assim: a representação mental da língua é complexa e abstrata e é construída principalmente por meio de processos de aprendizagem implícitos. Quando o estudante, o aprendiz, tenta entender mensagens direcionadas a ele. E completam dizendo que a aprendizagem explícita, ela tem um papel muito menor no processo de aquisição da língua, contribuindo principalmente para conhecimento metalinguístico, mas não para representação mental dessa língua. Então, assim, está se chegando à conclusão de que você jogar o aluno dentro da sala de aula e tentar explicar como é que a língua funciona para ele um dia falar, não vai dar certo. Pelo menos em termos de fluência. O que ele vai saber é sobre a língua, mas em termos de fluência não é assim que funciona. Então, eu acho que nós abraçamos, né, uma teoria muito mais interessante, que é essa que
Krashen apresentou, que a neurociência está aí corroborando, que outros teóricos de outras abordagens também estão, e que alguém chegou e falou aqui, será que Krashen não tinha razão mesmo? Eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, e eu espero que eu tenha contribuído neste vídeo com colocando aí na sua cabeça um ponto para você refletir sobre a sua maneira de ensinar, sobre como você define o que é aprender e, portanto, como ensinar, qual é a melhor maneira de levar o aluno a essa internalização. Ok? Depois voltamos com mais pontos para reflexão.